7h26 dessa segunda-feira, o debate para a Prefeitura da capital organizado pela TV Cultura ontem à noite precisou ser interrompido por causa de agressões entre os candidatos. José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira. O debate da TV Cultura reuniu 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos perguntavam para candidatos. Por sorteio feito na hora, Pablo Marçal deveria fazer uma pergunta para José Luiz da Atena. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Depois de quase 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador, Leão Servo, explicou que da Atena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o local para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. Marçal foi trazido pela equipe dele aqui para o Hospital Sírio-Libanês. O hospital não divulgou nenhum boletim médico. Agora, 8h18, nós falamos mais cedo do debate entre candidatos à Prefeitura da capital e da agressão de José Luiz da Atena, do PSDB, a Pablo Marçal, do PRTB. Faltou dar o posicionamento da TV Cultura, que organizou o debate. A TV Cultura lamentou o episódio e reiterou que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente, por escrito, entre a emissora e as campanhas de todos os candidatos. Disse ainda que, durante o ocorrido, todas as medidas foram tomadas visando a segurança dos presentes e em consonância às regras deliberadas anteriormente. 8h18, como eu disse, vamos lá para mais mensagens. O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu com uma cadeirada o adversário Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate essa noite na TV Cultura. A polícia da Flórida prendeu um suspeito. No debate para a Prefeitura de São Paulo, ontem à noite, na TV Cultura, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, agrediu o candidato Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada. Rodrigo Bocardi chegando já aqui com essas informações para a gente. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Da Atena foi expulso do debate e Pablo Marçal foi levado para o hospital. O debate da TV Cultura reuniu nesse domingo 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos faziam perguntas para candidatos. No início, um sorteio definiu que Pablo Marçal, do PRTB, perguntasse a José Luiz da Atena, do PSDB. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Depois de 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador Leão Servo explicou que da Atena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Leão Serva informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o debate para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. A assessoria de Pablo Marçal afirmou que o candidato está em observação no Hospital Sírio-Libanês. O advogado de Pablo Marçal registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o candidato José Luiz da Atena. Em nota, a TV Cultura diz que lamenta o episódio envolvendo os candidatos José Luiz da Atena e Pablo Marçal. A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente, por escrito, entre a
cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes, incluindo a expulsão do candidato José Luiz da Atena. A TV Cultura afirmou que o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos e que, durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo a cobertura da imprensa, foram tomadas ali visando a segurança de quem estava no debate e em consonância com as regras deliberadas anteriormente. Ana Paula. Obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. O dia seguinte ao debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que teve até agressão física. Em mais um encontro marcado por provocações e agressões verbais entre os candidatos, José Luiz da Atena, do PSDB, jogou uma cadeira em Pablo Marçal, do PRTB. Paraisópolis completa hoje 103 para ser encrenca no trânsito da capital nessa segunda-feira. Valeu, Eliezer. Obrigado. Eleições 2024. É hora de ver quais são os compromissos de hoje dos candidatos à Prefeitura da capital. Da Atena, do PSDB, cancelou agora há pouco a agenda de campanha e disse que foi em razão da chuva. Tabata Amaral, do PSB, não teve compromissos públicos na parte da manhã. Às 2 da tarde, a candidata fará uma panfletagem no bairro da Lapa, zona oeste da capital. Guilherme Boulos também não teve agenda pública na manhã de hoje. À 1 da tarde, o candidato do PSOL faz uma visita ao mercado municipal de Pinheiros, na zona oeste da cidade. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, cancelou hoje cedo todos os compromissos de campanha que teria nesta segunda-feira. E vamos ver a agenda pública de Ricardo Nunes. Às 10h30 da manhã, o candidato do MDB participou da sabatina da Rádio CBN, junto com os jornais O Globo e Valor Econômico. Ao 12h30, ele vai caminhar pelo comércio do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Ontem à noite, um debate entre os candidatos à Prefeitura aqui da capital, na TV Cultura, foi marcado por uma agressão. O debate da TV Cultura reuniu 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos perguntavam a candidatos. Por sorteio feito na hora, Pablo Marçal deveria fazer uma pergunta a José Luiz da Atena. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Olha, vai. Não. Nossa. Por favor. O debate foi retomado depois de quase 10 minutos. O mediador, Leão Serva, explicou que da Atena tinha sido expulso por descumprir as regras e que Marçal foi buscar atendimento médico. Na saída do auditório, da Atena conversou com os jornalistas. Eu senti isso tudo voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Estou errado, mas fazer o quê? Já foi. Os demais candidatos debateram até o final. Na saída, condenaram o episódio de violência. Infelizmente, um dia triste para a democracia. As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. Mas fica uma lição, do meu ponto de vista, fica uma lição. Todos os dias na Prefeitura de São Paulo, todos os dias, nós temos grandes desafios. É preciso ter equilíbrio. Não é possível que essa eleição tão importante, que vai impactar o Brasil, que define o futuro da cidade mais importante da América Latina, seja marcada por isso. Não tem cabimento isso. Quem perde são os eleitores que perdem as condições de fazer a comparação entre as propostas e programas de cada candidato. É lamentável. Todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério se entristece, se revolta com o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que colocar o limite. O limite não vai ser com regras mais rígidas. Porque, gente, se a pessoa não consegue se portar ao lado de um adversário, essa pessoa não deveria nem ser considerada para ser prefeito de São Paulo. Triste, né? É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Teve mais coisa ainda. E o que é pior, mesmo depois que tudo que aconteceu, o nível da fervura continuou alto.
Pablo Marçal foi levado de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista. A campanha dele registrou um boletim de ocorrência contra a Datena por lesão corporal e injúria. O candidato do PRTB teve alta no fim da manhã e, na saída, falou com a agressividade dos outros candidatos e de Datena. Eu vou sair daqui para o IML, fazer exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. Lamentáveis essas cenas, né, que a gente viu ontem, toda essa agressividade que a gente tem visto nessa campanha eleitoral aqui na capital. O Hospital Sírio-Libanês emitiu uma nota afirmando que Marçal sofreu traumatismo na região do tórax, do lado direito, e também no punho direito, sem maiores complicações. Em nota, a TV Cultura disse que lamenta o episódio e reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente, por escrito, entre a cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes. Uma labareda alta. Aqui no Brasil, no debate para a Prefeitura de São Paulo ontem à noite na TV Cultura, o candidato do PSDB, José Luiz Datena, agrediu o candidato Pablo Marçal do PRTB com uma cadeirada. O debate da TV Cultura reuniu nesse domingo 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo: Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz Datena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos faziam perguntas para candidatos. No começo, um sorteio definiu que Pablo Marçal, do PRTB, perguntasse a José Luiz Datena, do PSDB. Durante a réplica de Marçal, Datena agrediu o adversário com uma cadeirada. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossos por favor. Depois de 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador Leão Serva explicou que Datena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Leão Serva informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o debate para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. O candidato Pablo Marçal passou a noite em observação no Hospital Sírio-Libanês. Ele teve alta hoje no meio da manhã. O advogado de Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o candidato José Luiz Datena. O Hospital Sírio-Libanês diz que Pablo Marçal teve um traumatismo na região do tórax à direita e em um punho direito também, sem maiores complicações associadas. Em nota, José Luiz Datena disse que não defende o uso da violência para resolver conflito e que sempre respeitou essa regra nos seus 67 anos até o dia de ontem. Datena disse que os limites de civilidade foram rompidos e corrompidos por um oponente. A TV Cultura disse numa nota que lamenta o episódio envolvendo os candidatos José Luiz Datena e Pablo Marçal. A emissora reitera que, depois da agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente por escrito entre a TV Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. TV Cultura informou também que o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos ali presentes e que, durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo a cobertura da imprensa, foram tomadas, buscando a segurança de quem estava no debate e de acordo também com as regras deliberadas anteriormente. Ainda hoje aqui para você. Na noite de ontem, a TV Cultura realizou o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Durante uma resposta do candidato, Pablo Marçal, do PRTB, José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu o candidato Marçal com uma cadeira. A emissora interrompeu o debate e expulsou da Atena. Pablo Marçal foi encaminhado ao hospital, alegando fortes dores no corpo e dificuldades para respirar. Ainda não foi divulgado o boletim de saúde pela equipe médica. Minutos depois, o debate foi retomado com outros candidatos. José Luiz da Atena lamentou e disse que, infelizmente, palavras dele, perdeu a cabeça. As imagens divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, essa que você está vendo agora, mostram a confusão por um outro ângulo, tá? Então, é as imagens da Mônica Bergamo. Agora, então, nesse momento aí, A gente vê a candidata do Novo, que se afastou, e, de fato, aí o momento aconteceu. Outros candidatos foram até o momento acudir e separar a briga, no caso. Bom, agora 8 horas e 47 minutos, a gente muda de assunto para te mostrar o que vai aparecer aqui para conversar com a gente, Pedro, para falar do debate para prefeito de São Paulo, que foi marcado por uma enorme confusão, hein, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo. É isso aí, Igor. Bom dia para você, para a Roberta, para quem está nos acompanhando. Esse foi um dos assuntos mais cedo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós conversamos sobre a confusão envolvendo o candidato Pablo Marçal, do PRTB, e o candidato José Luiz da Atena, do PSDB. Pablo Marçal provocou. O da Atena pegou a cadeira, uma das banquetas lá usadas pelos candidatos atrás do púlpito para que eles possam descansar no momento em que não estão debatendo, e foi para cima e agrediu o candidato Pablo Marçal. Claro que o debate foi interrompido. Para quem não assistiu, a cena ela está sendo amplamente divulgada aí pela internet. Desde ontem à noite, depois de um intervalo longo, o debate foi retomado. O da Atena foi expulso do debate, porque, segundo a direção da TV Cultura, não respeitou as regras que foram previamente combinadas pelos partidos e com os candidatos, e o Pablo Marçal seguiu para o hospital. Passou por exames, permanece internado, pelo que nós apuramos. O que eu consegui apurar em relação às notícias das campanhas é que todas as campanhas estão calculando nessa manhã os reflexos dessa briga que aconteceu durante o debate de ontem na TV Cultura. Amanhã tem um outro debate marcado. Nós vamos, ao longo do dia, entender quando virão as confirmações, quem vai participar desse próximo debate, se ele vai acontecer com todos os participantes e convidados. E nós analisamos, Igor, Roberta, com o cientista político Fernando Schiller, o impacto disso para as campanhas. O Schiller trouxe para nós um ponto muito importante, que não podemos relativizar a violência empregada entre candidatos numa campanha. Isso, claro, que enfraquece a democracia. O que todos desejariam num encontro como esse é que nós tivéssemos a oportunidade de assistir o debate de ideias para superar problemas que a cidade de São Paulo tem. Quem anda por São Paulo vê a situação da Cracolândia, vê moradores de rua, questão da saúde com fila para atendimento, muitos problemas que a cidade de São Paulo tem para superar, o transporte público. Mas não é isso que nós temos visto nos encontros, principalmente no debate que acontece na internet. O que nós estamos vendo é uma agressividade muito elevada, que ontem chegou às vias de fato nesse debate da TV Cultura, e agora, hoje é o dia de aparar as arestas aí, tentar juntar os cacos e ver como que as campanhas vão reagir, qual será o pronunciamento dos candidatos depois do que aconteceu ontem na Faria Lima, no Teatro B32, onde a TV Cultura promoveu um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Igor. Obrigada, Pedro, pelas informações. De fato, quem perde nessa história toda acaba sendo o eleitor, infelizmente. Agora, vamos abrir a janela e ver... A digital, parceria que temos com o Google, o principal assunto que está sendo buscado hoje nas redes é a tal da cadeirada, não é, Karine? Querida, uma boa tarde a você, bem-vinda aqui ao Brasil Gente. Como é que está essa discussão nas redes aí? As procuras aumentaram em muito, em cima de que tema? Ou quais temas? Ou quais nomes, ô Karine? Boa tarde, Joel. Pois esse vídeo envolvendo o candidato José Luiz da Atena e o candidato Pablo Marçal, ele viralizou no YouTube e, consequentemente, está entre os assuntos mais buscados no Google, né? O que aconteceu ontem? Da Atena deu uma cadeirada no Marçal, ao vivo, né, no debate da TV Cultura, após diversas provocações vindas do Pablo Marçal. Depois da confusão, o da Atena foi expulso do debate, de acordo ali com as regras eleitorais estabelecidas pela
emissora, né, o Pablo saiu do debate e passou a madrugada no Hospital Sírio-Libanês, na zona central de São Paulo. Ele apareceu depois ali nas redes sociais com o braço imobilizado, dizendo que foi só um esbarrão, e o boletim divulgado pelo hospital disse que Marçal teve um traumatismo na região do tórax e no punho direito. Após deixar o debate, o Datena disse que recebeu mensagens de Marçal no sábado anterior ao debate se desculpando. E agora eu vou ler um pouquinho dessas mensagens que foi até mesmo divulgado, os prints foram divulgados. Oi, Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Em outro trecho, Marçal disse: tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Lembrando também que o Datena disse que não se arrependeu do ato que cometeu ontem, né? Em outro trecho, daí o Datena disse em nota que Pablo Marçal precisava ser contido com atos e que, embora não seja a favor do uso da violência, espera ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade sendo tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la. O Pablo Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria e disse que vai pedir a cassação do registro de Datena. A polícia abriu um inquérito para investigar a agressão e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo repudiou qualquer tipo de ofensa ou violência entre os atores do processo eleitoral, incluindo aí os candidatos. É isso, Joel. Ok, Karine, obrigado, minha amiga. Eu tomei conhecimento dessa notícia hoje pela manhã, porque não acompanho nada envolvendo política, sou bem avesso, bem distante disso. Acompanhei, claro, com surpresa, recebi um monte de mensagem e tal. E é o seguinte, eu estou dando essa notícia aqui porque eu não brigo com a notícia. Diferente de muita gente, eu não brigo com a notícia. Se a notícia é fato, será noticiado aqui no Brasil, gente. Mas eu me reservo no direito de não comentar. Porque quando você é parte da notícia, você pode fazer algum comentário tendencioso, alguma coisa assim. Igual o juiz, vocês já viram um juiz? Quando ele recebe uma causa em que ele conhece algum dos envolvidos, ele se declara suspeito e passa o caso para um outro juiz. É a mesma coisa. Recebi o caso, noticiei aqui para vocês e me reservo no direito de não comentar. E não comentarei, mesmo porque nós temos aqui muitas pessoas preparadas para tal. Vocês vão acompanhar os desdobramentos no Jornal da Band e tantos outros jornais. E vida que segue. Não acompanhei esse debate porque não acompanho nenhum, nem o da Band eu acompanhei. Eu só acompanhei o para governo do Estado de São Paulo, o outro, porque eu trabalhei nele. Por isso que tive que acompanhar. Agora, se depender de mim, me inteirar de coisa de política, essas coisas aí, eu não vou ligar TV, não vou ligar rádio, coisa nenhuma, porque eu não curto esse meio, não gosto. É um distanciamento que eu aprendi a ter com o passar do tempo. Não curto, absolutamente. Então, mesmo porque, nesse caso em si, não comentarei absolutamente nada, porque, como disse a vocês, eu, de uma forma ou de outra, faço parte da notícia, não é? Porque aqui nós temos o meu pai, nós sabemos bem disso. Vamos seguir. Karine, muito obrigado, viu? Como foi o dia dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, depois de um debate marcado pela violência ontem à noite? A virada no tempo veio, a chuva... Gente, candidatos à Prefeitura de São Paulo lamentaram hoje a agressão física ocorrida ontem durante um debate promovido pela TV Cultura. José Luiz Datena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, fizeram várias provocações entre si que acabaram em uma agressão de Datena e Marçal com uma cadeira. Entenda como tudo ocorreu na reportagem do Giba Bergamin. 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram do debate da TV Cultura. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz Datena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos faziam perguntas entre si. Por sorteio feito na hora, Pablo Marçal fez a pergunta para José Luiz Datena. Durante a réplica de Marçal, Datena agrediu o adversário com uma cadeira. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Olha, vai. Não. Nossa, por favor. A confusão continuou durante o intervalo. Imagens dos bastidores que circulam nas redes sociais mostram que Datena e Marçal continuaram trocando ofensas à distância.
e foram contidos por quem estava próximo. Segundo as regras do debate, Datena foi expulso do programa. O candidato do PRTB decidiu procurar atendimento médico. O debate, que estava sendo exibido na TV Cultura, foi retomado quase 10 minutos depois. Em nota enviada à imprensa hoje de manhã, José Luiz Datena, do PSDB, disse que não defende o uso da violência para resolver um conflito. Admite que errou, mas que de forma alguma se arrepende. O Hospital Sírio-Libanês divulgou o boletim médico em que diz que Pablo Marçal teve traumatismo na região do tórax e no punho direito, sem maiores complicações. O candidato do PRTB teve alta no fim da manhã. Na saída do hospital, xingou Datena e outros candidatos durante entrevista aos jornalistas. Eu vou sair daqui para o IML, fazer exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. A agressão no debate da TV Cultura foi o assunto do dia nas agendas de campanha dos demais candidatos. Eles voltaram a lamentar o episódio e pediram que a campanha prossiga com mais propostas para a capital. Nós temos uma cidade com um monte de problemas. Quem vai assistir um debate procurando soluções para os seus problemas, não quer assistir baixaria. O que a gente viu ontem foi absolutamente lastimável. Eu tenho vergonha do que aconteceu. As pessoas com toda certeza merecem muito mais. Tem que ser centrado para cuidar de São Paulo. A gente pede desculpa para a população, né, mesmo que eu não tenha participado disso, é lamentar e que a população possa ter uma percepção de que a gente não pode aceitar um tipo de comportamento desse. Ontem, na saída do debate, a candidata Marina Helena, do Novo, também condenou a violência. É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo declarou que repudia qualquer tipo de ofensa ou violência e que defende um debate de ideias civilizado, respeitoso e pacífico. O Ministério Público de São Paulo também manifestou reprovação às cenas presenciadas na noite deste domingo e afirmou que, abre aspas, tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia, fecha aspas. Daqui a pouco a gente mostra como foi o dia dos candidatos à prefeitura da capital. Um debate eleitoral pela Prefeitura de São Paulo tem ataques verbais e até agressão física. 4 pessoas. A disputa eleitoral da Prefeitura da maior cidade brasileira teve ontem um episódio inédito. Um candidato agrediu outro durante um debate. Você não é homem. Uma cena que assustou quem estava presente, que surpreendeu quem assistia e ganhou o noticiário e as redes sociais, aconteceu 1h07 depois do início do 5º debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A chegada dos 6 ao debate da TV Cultura no domingo ocorreu dentro da normalidade. Os organizadores avisaram os candidatos sobre as regras. Uma delas, a proibição de sair do púlpito, foi reafirmada para evitar o que houve no dia 1º de setembro, no debate da TV Gazeta, quando José Luiz Datena, do PSDB, se movimentou e ficou cara a cara com Pablo Marçal. Quer ser prefeito ou ditador? Não sair do lugar estabelecido por ordem alfabética e não ofender com palavrões eram parte das regras que, desobedecidas, poderiam fazer o candidato perder tempo de fala e, na terceira transgressão, ser expulso do debate. Tudo para evitar que a agressividade e insultos impedissem a discussão de projetos de interesse dos eleitores. Ontem, no debate, José Luiz Datena, do PSDB, foi alvo de ofensas e provocações que culminaram com a agressão a Pablo Marçal, do PRTB. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. O jornalista Leão Serva, que mediava o debate, pediu um intervalo.
Um vídeo dos bastidores mostra que a discussão continuou por alguns minutos. Os dois candidatos foram contidos por quem estava perto. Seguindo as regras do debate, Datena recebeu ordem de deixar o estúdio e falou sobre o incidente. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Hoje, Datena divulgou uma nota. Declarou que não defende o uso da violência para resolver um conflito. Admitiu que errou, mas que de forma alguma se arrepende. Depois da agressão no debate de ontem, o candidato Pablo Marçal ainda ficou por algum tempo no estúdio, mas decidiu procurar atendimento médico. O candidato passou por exames e, segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, ele sofreu traumatismo no tórax e no punho direito, sem maiores complicações associadas. Depois de receber alta, Marçal foi registrar um boletim de ocorrência. Eu vou sair daqui para o IML, fazer exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Ao fim do debate, outros candidatos se manifestaram sobre o ocorrido. O que eu pude fazer é correr e tentar segurar o Datena ali, ajudar a separar. Infelizmente, um dia triste para a democracia. Eu acredito que nós temos que fazer um pacto entre todos os candidatos para buscar elevar o nível dessa campanha. É muito triste. Eu vejo que a nossa cidade precisa de tanta coisa e a gente vê esse tipo de resposta. Acho que todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério se entristece, se revolta com o que aconteceu. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo declarou que repudia qualquer tipo de ofensa ou violência e que defende um debate de ideias civilizado, respeitoso e pacífico. O Ministério Público de São Paulo também manifestou reprovação às cenas presenciadas na noite deste domingo e afirmou que tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia. A discussão de ideias e propostas é tão essencial e antiga quanto a própria política. Mas foi em 1960, nos Estados Unidos, que a transmissão do primeiro debate pela TV elevou o formato a uma ferramenta importante para a democracia contemporânea e as eleições. O debate entre os candidatos à presidência, John Kennedy e Richard Nixon, naquele ano, foi acompanhado por mais de 60 milhões de telespectadores. No Brasil, com o fim da ditadura militar, os debates passaram a fazer parte das campanhas eleitorais. Há embates históricos e às vezes duros, mas nunca uma agressão física como a de ontem tinha sido registrada no debate de uma grande cidade. Quem analisa e estuda política, como o professor Pablo Hortelado da USP, lamenta a violência e o radicalismo das campanhas na era digital. Quem sai perdendo é o eleitor, quem sai perdendo é a cidade, né? Porque a gente não está conseguindo avaliar as propostas. Isso virou uma coisa marginal nos debates. Então você tem um estímulo, a própria dinâmica das mídias sociais, ela premia comportamentos extremos porque eles viralizam rapidamente. O professor Marcos Teixeira afirma que na democracia os debates têm relevância ao permitir a comparação de projetos diferentes para a escolha do eleitor. Os debates políticos, ele tem importância fundamental porque eles colocam frente a frente competidores com projetos de cidade, projetos de Estado, projeto de presidência diferentes, possibilitando, a partir do contraponto de cada um, que o eleitor tenha uma opção de escolha sobre aquilo que é melhor para ele, não é? Então, essa é a função principal dos debates, fazer com que as ideias sejam debatidas para que o eleitor possa fazer escolha. Isso é um elemento crucial da democracia. A democracia é isso, é diversidade de opinião, diversidade de argumentação e convencimento. Não é violência e não é agressão. Vamos falar agora do assunto do dia, as repercussões da cadeirada de José Luiz Datena contra Pablo Marçal no debate na TV Cultura. Hoje, Marçal registrou boletim de ocorrência na polícia. Datena admitiu que perdeu a cabeça, mas disse que agiu em defesa da honra. No segundo bloco do debate da TV Cultura, Pablo Marçal, do PRTB, fez insinuações sobre uma acusação antiga de assédio sexual
contra José Luiz da Atena, do PSDB, que foi arquivada depois da vítima retirar as denúncias. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres. No quarto bloco, da Atena voltou ao assunto. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público. Isso me custou muito para minha família, mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. No momento da tréplica de Marçal, o candidato do PSDB partiu para a agressão. Saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Nos bastidores, os dois candidatos foram contidos e continuaram trocando xingamentos, como mostra esse vídeo feito pela colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Na sequência, da Atena foi expulso do debate pela direção da emissora. Você não se arrependeu? Claro que não. Minutos depois, ao dar uma coletiva, mudou o tom do discurso. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído no debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Estou errado? Estou. Mas fazer o quê? Marçal deixou o estúdio andando normalmente, mas depois publicou nas redes sociais um vídeo dentro de uma ambulância. O trânsito já está resolvendo. Em fotos e vídeos dentro do quarto do hospital, o candidato do PRTB aparece usando uma pulseira verde, o que indica casos pouco urgentes, de menor gravidade. E segue o jogo, foi só um esbarrão, vamos para cima. Pablo Marçal passou a noite aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recebeu alta na manhã de hoje. O boletim médico do hospital informou que o candidato sofreu traumatismo na região do tórax e no punho, sem maiores complicações associadas. Do hospital, Marçal seguiu para o IML, onde fez exame de corpo de delito usado em investigações policiais. O candidato registrou um boletim de ocorrência contra da Atena pelos crimes de lesão corporal e injúria. A polícia já abriu um inquérito. Na frente das câmeras, ao vivo, em rede nacional, o cara ter coragem de tacar uma cadeira, o que esse cara não é capaz de fazer fora das câmeras? Pensa comigo que eu estou falando. O ex-coach também disse que acionará a Justiça Eleitoral para pedir a cassação da candidatura do Tucano. Até agora, o Tribunal Regional Eleitoral não recebeu nenhum pedido da campanha de Marçal. Em nota, o TRE de São Paulo disse que repudia qualquer tipo de violência entre os candidatos. Numa nota divulgada hoje, da Atena diz que não defende o uso da violência para resolver um conflito, mas que, diz o texto, com um gesto extremo expressei minha real indignação por ter sido agredido verbal e moralmente por um adversário que afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. A defesa de da Atena disse que também vai processar Marçal nas esferas criminal e eleitoral por calúnia e difamação e, segundo o advogado do Tucano, por simular a necessidade de resgate de ambulância. O episódio não alterou o cronograma do PSDB. José Aníbal, presidente do Diretório Municipal do partido e candidato a vice-prefeito na chapa, disse que a candidatura de da Atena está mantida. Olha, a cadeirada de da Atena é inaceitável. Não dá para passar pano em agressão de qualquer tipo. Mas vem cá, não vamos olhar para esse Pablo Marçal como uma vítima. Ele não passa de um provocador que só destrói os outros. Ideias que é bom, até agora não apresentou uma que preste. O comportamento dele nos debates tem sido um desserviço à democracia. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Estamos de volta com o Jornal da Band. As cenas da agressão no debate de ontem em São Paulo repercutiram na imprensa pelo mundo. Hoje, os outros candidatos à prefeitura também se manifestaram e condenaram o episódio.
A agressão de José Luiz da Atena contra Pablo Marçal foi a questão mais discutida hoje entre as campanhas dos demais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, condenou as provocações de Marçal e também o ataque de Datena. Que noite terrível, mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal. Um irresponsável que em todos os momentos, todos os debates, ia provocando. Não que justifique o que o Datena fez, está errado. Guilherme Boulos, do PSOL, seguiu a mesma linha e disse que o ex-coach estava trabalhando desde o início da campanha para que isso acontecesse. O Datena se descontrolou, reagiu de um jeito que não deveria ter reagido. Aí o próprio Marçal tenta depois capitalizar com a situação. Lógico, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu. Nunes e Boulos chegaram a ligar para Datena para conversar com o candidato do PSDB. Tabata Amaral enviou uma mensagem de texto para o Tucano, a candidata do PSB, e Marina Helena, do Novo, também criticaram o episódio. Hoje, infelizmente, não tem outra coisa que eu possa trazer que não seja a baixaria, a agressividade, o que todos vocês viram no debate de hoje. E muita gente vai achar graça e que muita gente vai lucrar com essas imagens, mas só faltam 3 semanas para a eleição. E esse negócio é sério demais. Primeiro, essa cena deprimente, usaram a minha cadeira, né? Um para agredir o outro, foi realmente horrível. Na saída do hospital, Marçal disse não ter recebido apoio de nenhum dos seus adversários depois da agressão. A cadeirada durante o debate ganhou repercussão internacional, com os principais veículos destacando a pancadaria na campanha paulista. O jornal britânico The Independent publicou o vídeo da agressão em suas redes sociais. Attacked Instagram influencer and rival Pablo Marçal. O Clarim, da Argentina, escreveu cadeirada e escândalo em debate para prefeito de São Paulo e destacou que a transmissão foi interrompida na sequência. Nossos comerciais, por favor. Já o jornal americano The New York Times disse que o ataque pode mudar a corrida eleitoral na maior cidade da América Latina. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e cobrou. O debate da TV Cultura entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo ficou marcado por uma agressão de José Luiz da Atena, do PSDB, contra Pablo Marçal, do PRTB. O vídeo do Tucano jogando uma cadeira contra o adversário extrapolou a disputa municipal da capital paulista, rodou o país e até chegou aos principais veículos do mundo. Agora você vai ver imagens exclusivas do Jornal da Cultura que mostram tudo o que aconteceu nos bastidores. A confusão começou no primeiro embate do 4º bloco. José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, bateram boca. O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei, agora não perdoo mais. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nesse momento, a transmissão do debate foi interrompida. As imagens a seguir são exclusivas da TV Cultura e mostram o que aconteceu na sequência. Depois de acertar o adversário, Datena ainda arremessa a cadeira. Ele também tenta pegar uma outra, mas é contido por Ricardo Nunes, do MDB, e pelos seguranças do evento. Os candidatos voltam para seus lugares. Pablo Marçal, pela primeira vez, leva a mão à costela, aparentando sentir dor, e é atendido por assessores. O mediador do debate, Leão Serva, avisa Datena que ele será expulso. Candidato Datena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu. Marçal deixa o palco pela primeira vez e volta na sequência. Leão Serva pergunta se ele quer continuar o debate. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. E oficialmente expulsa Datena. Depois, confirma se cada candidato está confortável em continuar. E todos confirmam. Candidato Marçal, se sente bem para continuar no debate? Por fim, Marçal decide sair e, ao passar pelo mediador do debate, relata uma dor muito forte.
A TV Cultura é a única emissora a ter essas imagens, porque, por regulamento e exigência das campanhas, a imprensa não pôde ter acesso ao palco. De fato, nós tínhamos, entre outras regras, previstas por nós ou exigidas pelas campanhas, que só havia 3 assessores de cada candidato aqui dentro e nenhum jornalista, nem mesmo da TV Cultura, estava aqui dentro. O fato é que nós pusemos nas mídias sociais tudo o que tinha sido gravado e dispusemos isso para o resto da imprensa, porque a gente não podia romper esse regulamento. O candidato do PRTB foi encaminhado ao hospital e teve alta pela manhã. Em boletim médico, a unidade de saúde informou que o paciente teve traumatismo na região do tórax e no punho, mas sem maiores complicações. O advogado e influencer ainda registrou o boletim de ocorrência por agressão e disse que irá pedir a cassação da candidatura do adversário. Já a defesa de Datena afirmou que vai fazer uma representação criminal contra Pablo Marçal por calúnia e difamação e que tomará medidas contra o candidato do PRTB junto à Justiça Eleitoral. A Polícia Civil de São Paulo será responsável pela investigação. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo repudiou o ocorrido e afirmou que a atuação da Justiça Eleitoral ocorre mediante provocação, cabendo àqueles que têm legitimidade para entrar com a ação a iniciativa de representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, e que o TRE de São Paulo defende um debate de ideias civilizado, respeitoso e pacífico. Nas redes sociais, o candidato do PSDB afirmou que irá manter a candidatura. Datena reconheceu ainda que errou, mas disse não se arrepender. Pablo Marçal demonstrou em todas as situações a que teve oportunidade sua falta de caráter. Demonstrou ainda que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto, mas a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz, escreveu. Com os ânimos mais calmos, o debate recomeçou. O tom baixou, mas pouco. Dessa vez, a troca de ataques foi entre Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB. Infelizmente, dinheiro que era para ir para a educação infantil, para as creches, foi desviado pela máfia das creches. Seu nome está envolvido nisso. Você recebeu cheque, segundo a acusação que foi feita pela Polícia Federal, onde você está sendo investigado, Ricardo Nunes, é importante dizer. Você cheirou? Você está louco, rapaz? Você está louco? Aqui, você está falando com um cara que tem uma história de vida, que eu nunca tive nenhuma condenação, uma vida limpa, que tem orgulho de ter vindo da periferia de São Paulo. Depois dos embates, o debate propositivo ficou por conta das 2 candidatas mulheres, Marina Helena, do Novo, e Tabata Amaral, do PSB. Eu quero saber o que são as suas propostas para tornar a nossa cidade mais resiliente às mudanças climáticas. Aqui em São Paulo, o que eu farei como prefeita é fazer valer essa lei que acabei de aprovar e garantir que as áreas de risco, são 800 áreas, estão sendo cuidadas, que a gente está investindo em arborização, praças, parque, para a nossa cidade ser mais resiliente, baixar a temperatura, o ar mais puro, poder absorver melhor a água. Ninguém melhor do que os moradores de uma região, do que os seus comerciantes, para ver quais são aquelas melhorias que a sua região precisa para se tornar mais resiliente. A minha proposta é que você receba parte do seu IPTU de volta. Se você, por exemplo, plantar árvores ou fizer reservatórios para água de chuva. Há 3 semanas da eleição, o confronto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo já se provou determinante na disputa pela maior cidade do país. Foi importante para a democracia, foi importante para saber de alguns planos que aqui foram colocados e tirando de fora essas agressões que eu já falei e outras que houve, que infelizmente também aconteceram, foi importante saber o que pensa cada candidato e, com isso, dar à população e ao eleitor a possibilidade de escolher bem. Sakamoto, agora